Os bandeirantes. 4. Os dois compadres. Mal se tinha estabelecido a colônia, eles começaram a reduzir os índios à escravidão. Alguns de Saint Hilaire, cientista. O barbeiro e prático de medicina, Pedro Bicudo, andava pela escura rua de São Bento, protegendo-se com sua capa e enterrando na cabeça o chapelão de feltro. Mal conseguia suportar o frio daquela noite de julho e por isso apertava o passo. De repente parou diante de uma casa simples de taipa, na mesma rua, e bateu à porta. Uma mulher franzida atendeu dizendo: "Boa noite, senhor Bicudo. Entre, que o Sebastião está na cozinha." O barbeiro cumprimentou-a e foi entrando. Pendurou a capa e o chapéu atrás da porta e andou até a cozinha, nos fundos. Aquecendo-se, ao lado de um fogão a lenha, estava sentado ali seu compadre Sebastião Pires, escrivão da Câmara Municipal da Vila de São Paulo de Piratininga. Perto do fogão, numa mesa de madeira, uma moringa cheia de vinho e 2 copos. "Vamos beber, meu compadre. Esse dia merece ser comemorado", disse Pires, levantando-se para receber o amigo. Na pequena vila da capitania de São Vicente, as notícias corriam depressa. Durante o dia, havia sido confirmado o que todos já comentavam. O fazendeiro Fernão Lobo Leme começara a fazer preparativos para organizar uma grande bandeira de caça aos índios guaranis das missões jesuíticas da província espanhola de Guairá. A partida se daria dali a 3 meses. O próprio Fernão Lobo Leme havia anunciado a decisão e sua palavra valia de ouro para os habitantes de São Paulo e arredores. Bebendo vinho naquela noite gelada, Pires e Bicudo discutiam a possibilidade de enriquecimento que teriam participando de uma bandeira como aquela que se preparava. Bicudo e Barbeiro estava muito preocupado com a iminente chegada de um cirurgião formado que deveria vir de Lisboa ou da Bahia. Seria uma forte concorrência, ou talvez mesmo o fim de sua atividade paralela como aplicador de ventosas e sangrias, indicadas invariavelmente por ele aos pacientes qualquer que fosse a doença. Para o barbeiro, a expedição era uma oportunidade de modificar o rumo de sua vida. Não há dúvida, meu compadre Sebastião. Até hoje, todos os que participaram dessas expedições remediaram muito a vida ao voltar. Com certeza teremos muitos índios para vender ou mesmo para utilizar na formação de uma fazenda. Terras disponíveis para isso não faltam por aqui. Quem sabe se no ano que vem não estaremos vendendo cereais e carne salgada por toda a capitania. Os 2 amigos estavam muito contentes. Nunca haviam participado de uma bandeira, mas demonstravam entusiasmo. Ambos poderiam ser úteis na bandeira. Pedro Bicudo, por ser prático de medicina, e Sebastião, por ser um homem de confiança de Fernão Lobo Leme. Antes de trabalhar como escrivão da Câmara Municipal, ele havia sido um eficiente capataz nas propriedades do fazendeiro. Quando Pedro Bicudo saiu da casa de seu compadre, já era tarde da noite e as ruas estavam desertas. Não se via a luz de nenhum candeeiro aceso em qualquer ponto do povoado. Mesmo um pouco zonzo de tanto beber vinho, Pedro Bicudo estava mesmo decidido a aderir à bandeira. Ele sabia que sua vida seria diferente quando chegasse à vila o cirurgião formado, o primeiro que se dispusera a viver em São Paulo. Homem culto, pois afinal já havia lido 4 livros inteiros. Pedro Bicudo não tinha muita intimidade com armas e não deixava de se mostrar sempre impressionado com as narrativas dos que haviam tomado parte das caçadas ao índio pelo interior do país. Porém, pensava, é preciso tentar. Sempre há uma primeira vez. Durante as semanas seguintes, Pedro Bicudo decidiu-se a cuidar do lado prático de sua decisão. Mesmo não sendo amigo das armas, precisava preparar-se com seriedade.
comprou uma escopeta por 20 mil réis, preço de 2 casas de taipa na rua onde morava, atrás da igreja de Misericórdia. Preparou seu testamento, deixando-o aos cuidados de Susana, sua mulher. Nele, Bicudo declarava, como era de costume, todos os seus bens e dívidas. Susana, mesmo com o coração apertado de preocupação, ajudou-o em tudo, de acordo com o que pensavam as mulheres. O marido era quem decidia e quem devia saber o que estava fazendo. Ela não deixava de sentir-se orgulhosa, afinal de contas. Pedro Bicudo, de sua parte, mesmo já decidido, lamentava ter que deixar por um tempo indefinido sua jovem esposa. Era uma mulher dedicada, sabia cozer, lavar e cozinhar, além de ser uma das poucas mulheres, 3 ou 4 em toda a vila de São Paulo, que sabiam ler e escrever. A preocupação do barbeiro aumentava quando ele pensava nas histórias que havia ouvido a respeito de bandeiras anteriores. Acontecia que muitos homens passavam meses e até anos seguidos andando pelos sertões adentro. Quando retornavam, sempre havia quem encontrasse sua mulher com outro marido e às vezes até com outros filhos. Ninguém podia acusá-los de se cansarem de esperar por homens que podiam estar mortos, estraçalhados pelas garras de animais selvagens ou atravessados por flechas de índios inimigos. 8. O líder da bandeira. Em pouco tempo, os preparativos para a grande bandeira de Fernão Lobo Leme se transformaram no principal assunto na vila de São Paulo, comentado em todas as partes, casas, igrejas, vendas, bodegas e até mesmo na Câmara Municipal. Afinal de contas, o escrivão Sebastião Pires não era o único funcionário público disposto a se aventurar pelas matas em busca de índios. Como já havia acontecido em bandeiras anteriores, outros fariam o mesmo, desde juízes e vereadores até o porteiro da Câmara, um baixinho corajoso, o qual bebia tanto que poucos acreditavam que conseguisse chegar inteiro, a Guairá. Todas as atenções estavam voltadas para Fernão Lobo Leme, um homem alto, corpulento, de olhar sempre autoritário, no rosto tomado pela barba grisalha. Ele possuía, como outros fazendeiros da região, grandes extensões de terra, onde plantava trigo, milho, feijão, cana-de-açúcar, uvas e algumas outras frutas. Criava também bois e carneiros. Passava quase o tempo todo em sua propriedade de Quitaúna, nas vizinhanças da vila, em companhia da família, administrando o trabalho de seus capatazes e de dezenas de índios e negros que trabalhavam para ele. Raramente visitava São Paulo, a não ser para resolver algum negócio importante ou comparecer a alguma das festas religiosas do povoado. Lobo Leme, como os demais fazendeiros, ressentia-se àquela época de braços para mover sua grande fazenda. Faltavam índios na redondeza e holandeses, bloqueando os portos da costa, impediam o desembarque e comércio de negros africanos. Mesmo se fosse possível a entrada de negros, poucos, como Lobo Leme, teriam condições financeiras para comprá-los. Assim, no fim daquela segunda década do século XVII, o preço de um índio forte jovem em São Paulo alcançava 5.000 réis. A situação não podia continuar por muito tempo daquele jeito. Fernão Lobo Leme, o fazendeiro, era o homem mais respeitado da região. Somente alguém com sua riqueza e com seu poder reuniria as condições necessárias para formar uma grande bandeira. Sua fama corria entre bocas e ouvidos, em toda a capitania, principalmente depois de uma façanha que impressionará muito o povo. Contava-se que ele, com outros grandes proprietários, na necessidade urgente de obter braços para a lavoura,
invadiu um colégio de jesuítas numa aldeia vizinha. Entraram no lugar agredindo os padres que se opuseram à invasão e sequestraram a grande parte dos índios, levando-os para servirem como escravos nas plantações e também nas casas, como serviçais. O povo dizia que quando ocorreram esses fatos, o vigário de Parnaíba, informado do episódio pelos jesuítas, assinou uma sentença excomungando Lobo Leme. Um grupo de padres encarregou-se então de levar-lhe o documento. Quando recebeu o papel em suas mãos, Lobo Leme sentou-se, alisou o enorme bigode, olhou com frieza para os padres e rasgou a folha em pedaços. Diante das boquiabertas testemunhas que ainda ouviram: "Eu já sou um excomungado de nascença. Por favor, retire-se das minhas propriedades. Eu não preciso da aprovação de vocês para ser cristão. Deus me conhece melhor que qualquer padre." Histórias como essa faziam com que aumentasse a fama daquele líder, homem de espírito duro e corpo resistente. Apesar de já contar com bem mais de meio século da vida, uma vida pontilhada de acontecimentos como este, desde que, ainda garoto, participara das primeiras caçadas aos índios da capitania de São Vicente. Um dia, Lobo Leme, visitando a Câmara Municipal, encontrou-se com o escrivão Sebastião Pires. Faltavam poucas semanas para a partida da bandeira, marcada para segundo sábado de outubro. Cumprimentaram-se e Lobo Leme foi dizendo: "Sebastião, continuam chegando essas cartas régias dizendo à Câmara que impeça o apressamento de índios. Tudo indica que as autoridades de Lisboa não estão preocupadas conosco. Gostaria de ver aqueles cavalheiros em nosso lugar, sentindo na pele o que nós sentimos. E ainda insistem para que se cumpra este Tratado de Tordesilhas. Mas diga por que devemos nós, os paulistas, aceitar o tratado enquanto os espanhóis, como já aconteceu, penetram até as proximidades de São Paulo sem qualquer preocupação com ele?" "O senhor tem razão", respondeu Sebastião Pires. "Eles violaram várias vezes o acordo assinado em Tordesilhas. O que temos a fazer é cuidar dos nossos interesses, nada mais. Se o único remédio que temos está em trazer índios para cá, é isso que devemos fazer." Assim pensavam os paulistas. Se já não havia muitos índios por perto, o jeito era trazê-los à força desde as missões jesuítas situadas em terras espanholas, entre os rios Iguaçu e Paranapanema, à margem esquerda do rio Paraná, onde viviam milhares de indígenas da nação Guarani. Os jesuítas espanhóis ali construíram muitas reduções, na verdade, grandes aldeias. Mudaram completamente o modo de viver dos índios, catequizando-os e ensinando-lhes vários tipos de serviços. Trabalhavam como tecelões, ferreiros, carpinteiros e também cuidando de roças e de gado. Administrados pelos jesuítas, eles eram proibidos de usar armas, a não ser as de caça. Por isso, os paulistas achavam muito fácil ir até Guairá e apanhar essa massa de guaranis. Fernão Lobo Leme continuava conversando com Sebastião. "Eu me lembro quando estive na bandeira de Manuel Preto, em 1623. Foi ali mesmo, em Guairá. Os guaranis não tinham armas e apenas 2 padres viviam com eles. Quando chegamos, os índios fugiram para os campos próximos. Cercamos e queimamos o mato. Mas eles lambuzavam o corpo com mel e se embrulhavam em folhagem verde. Foi um dia todo assim.
com a tropa cercando, tocando fogo e eles escapando. Mas conseguimos vencer pelo cansaço. Aí só foi o trabalho de apanhar um por um e colocar os colares de ferro nos pescoços, trazendo-os para aqui como cãezinhos na coleira. Não era a primeira vez que Sebastião ouvia essa narrativa, mas ele a escutava, cheio de admiração. Dali poucas semanas também esperava viver pessoalmente experiências como as que lhe narrava Lobo Leme. Sentia-se orgulhoso por haver sido convidado pelo próprio líder de uma iniciativa tão ambiciosa. Mais de 1000 homens, vindo dos mais variados pontos da capitania, deveriam tomar parte na grande bandeira. A própria vila de São Paulo não tinha esse número de habitantes. Nunca havia partido dali uma bandeira tão numerosa, tão bem organizada e nem tão poderosamente armada como essa, do ano de 1629. Entradas e bandeiras. Tradicionalmente, o termo bandeira tem sido utilizado para designar as expedições, tanto de origem oficial quanto de iniciativa privada, que se aventurava nos séculos XVII e XVIII pelo sertão brasileiro em busca de riquezas minerais e de índios para escravizar. Ao mesmo tempo, entrada é nome normalmente aplicado apenas às expedições organizadas pela coroa portuguesa. Foram 3 os grandes ciclos do bandeiralismo. Ciclo da caça ao índio. Nas primeiras décadas do século XVII, a Holanda controla o fornecimento de escravos negros, monopolizando esse comércio. Além disso, os recursos dos paulistas não permitiriam a compra de escravos negros, mesmo que isso fosse possível. Com a necessidade de mão de obra, os paulistas aprofundaram-se pelos sertões para aprisionar indígenas. Homens como Antônio Raposo Tavares, Manuel Pedro e André Fernandes ficaram famosos por suas façanhas na caça ao índio. Ciclo da mineração. Desde o século XVI, os paulistas de São Vicente, São Paulo e povoados vizinhos saem viajando por terra ou pelos rios, em busca de ouro e pedras preciosas. Primeiro colonizaram o sul, fundando muitos povoados, e mais tarde voltaram-se para a rica região de Minas, Goiás e Mato Grosso. Esse ciclo imortalizou nomes como Fernão Dias Pais, Borba Gato e Bartolomeu Bueno da Silva. Ciclo do sertanismo de contrato. Nos séculos XVII e XVIII, bandeirantes paulistas são contratados para dar combate a tribos de índios e quilombos de negros, pois estes representavam obstáculos aos projetos colonizadores da coroa. Ficaram conhecidos nesse tipo de empreendimento homens como Domingos Jorge Velho e Matias Cardoso. 14. A partida. Esses audaciosos caçadores de índios, farejadores e exploradores de riqueza, foram antes dos mais puros aventureiros. Sérgio Buarque de Holanda, historiador. Deitado em sua cama, Pedro Bicudo viu índios com rostos pintados para a guerra, furiosos avançando sobre ele. Quis se levantar, mas não conseguiu. Foi agarrado e arrastado pelo chão até a rua. Queria gritar, mas não podia. Não aparecia ninguém para ajudá-lo. Rolava desesperado de um lado para o outro. De repente, quando já começava a se sentir sufocado, ouviu que alguém o chamava.
Pedro, acorde, Pedro! Dizia sua mulher Susana, puxando-lhe o braço com força. O barbeiro, empapado de suor, levantou-se enquanto ela foi preparar um chá para relaxar. Lá fora ainda estava escuro. Mas Antônio, o serviçal do casal, um índio tupi jovem e tranquilo, já esperava por Pedro. Ele estava pronto para acompanhar seu amo na expedição. Enquanto preparavam os últimos detalhes, eles podiam ouvir dali um burburinho provocado pelo movimento que já começava a tomar conta do Largo da Matriz. O padre Miranda, que seria o capelão da bandeira, iria rezar uma missa campal. Como todos os padres faziam, ele havia exigido pagamento pela missa, mas acabou, em vez de dinheiro, aceitando 6 frangos. Quando Pedro, Susana e Antônio chegaram ao terreiro, ainda de madrugada, o local diante da matriz estava repleto de gente. Centenas de homens da tropa, entre brancos, mamelucos, índios tupis e negros africanos. Não era também pequeno o número dos que ficavam, os parentes, amigos, velhos, mulheres, crianças. No entanto, se algum visitante desprevenido chegasse a São Paulo naquele momento, na certa pensaria que a própria vila inteirinha estava de mudança para um outro local. Para cuidar do povoado ficariam poucos homens armados, que não chegavam a 40. Já havia passado o tempo em que era necessário manter verdadeiros batalhões de prontidão para defender a vila do ataque de tribos vizinhas. Pouco depois do fim da missa, a bandeira começou a se mover lentamente e uma nuvem de poeira cobriu a vila. Quase nem era possível perceber o sol querendo sair. Lobo Leme, seus capitães e homens de confiança, entre eles Sebastião Pires, iam à frente a cavalo, logo atrás dos guias e batedores de caminho. Esses eram quase todos índios e mamelucos, filhos de índios com brancos. Homens que conheciam intimamente as matas e seus caminhos. Lobo Leme teria preferido escolher um percurso utilizando os rios da região até atingir Guairá. Mas não havia encontrado homens suficientes com experiência em navegação. A solução foi caminhar pelos campos e selvas rumo ao sul. Os sinos da matriz da Igreja da Misericórdia dobravam com força, enquanto soava uma trombeta e os tambores repicavam a toque de caixa. As mulheres acenavam com seus lenços, quase todas, como Susana, com lágrimas nos olhos. Havia uma mistura estranha de entusiasmo e tristeza no ar. Quando uma bandeira partia, todos sabiam que era impossível prever quanto tempo levaria para retornar e quantos dos bandeirantes voltariam para casa. Lobo Leme à frente cavalgava seguro, confiante e acenando com seu chapéu para o povo. Poucos dos integrantes da bandeira tinham o privilégio de viajar como ele ia, protegido por roupas fortes, um colete e botas de couro. Pendurado ao seu lado, na sela estava sua escopeta de boca banhada em prata, uma das armas mais belas de toda a capitania, reluzindo ao sol da manhã do Planalto. Quase todos os homens de tropa viajavam com o mínimo de bagagem pessoal. Poucos calçavam botas de couro de vaca ou de anta. A maioria descalça ou tendo de proteger os pés com tiras de couro. Normalmente usavam um cinturão de couro grosso. Na cabeça, um chapelão de abas largas e no corpo roupas de algodão cru. A tiracolo, a bruaca, sacolas de couro com alguns pães da chamada farinha de guerra, feitos de trigo. Bem embrulhados em folhas, eles duravam até meses inteiros. Ainda nessa bruaca, cada um dos homens levava um chifre de boi que servia para beber, e uma cuia que fazia às vezes de prato.
O grosso da carga, composta de mantimentos, pólvora, chumbo, balas, armas de reserva, material de pesca e de roça, barris de vinho, menos para beber do que para desinfetar ferimentos, aguardente de cana e sal. Era levado no lombo de mulas, mas como eram poucas as mulas cargueiras, muitas caixas e sacos iam carregados no lombo de índios e também dos poucos escravos negros africanos. Pedro Bicudo, todo orgulhoso, marchava ao lado de Antônio e acenava para Susana, cada vez mais distante. No ombro carregava a pesada escopeta que ele no fundo gostaria de nunca ter que usar. As armas, por sinal, representavam grande parte do carregamento, indispensáveis para o tipo de empreendimento que se iniciava naquele instante. Quase todos os homens tinham armas de fogo de vários tipos, escopetas, pistolas de cano de bronze, espingardas de pederneira, carabinas. Os tupis levavam seus arcos e flechas, muitos deles possuíam suas próprias armas de fogo. Cada homem da bandeira carregavam também facões, espadas ou adagas à cintura. Assim que a bandeira começou a andar, o padre Miranda, o capelão, adiantou-se colocando-se à frente de todos e traçou com a mão direita uma cruz no ar enquanto fazia uma oração. Em nome de Deus Padre, em nome de Deus Filho, em nome do Espírito Santo, ar vivo, ar morto, ar renegado, ar excomungado, eu te arrenego em nome da Santíssima Trindade. Era uma reza sempre utilizada para abrir caminhos, purificando o sertão de pragas e doenças que na certa viriam. A oração ia sendo repetida por todos, desde os guias até os batedores, lá na frente, até os últimos carregadores no fim da longa fila da expedição que começava a escorregar, penetrando pelo interior daquelas terras como uma serpente. As missões jesuíticas. Nos territórios que hoje formam os estados do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, os jesuítas castelhanos dedicaram-se a um intenso trabalho missionário a partir do começo do século XVII. Através de séries de aldeias conhecidas como missões ou reduções, ensinavam os índios a fazer vários tipos de trabalhos, além de catequizá-los, convertendo-os ao cristianismo e modificando seus costumes e tradições. Muitas reduções transformaram-se em prósperos povoados. Possuíam geralmente, além de uma igreja, uma escola, um grande armazém geral, casas e alojamentos dos indígenas. Ao redor, pastos e plantações. Orientados pelos padres, geralmente 2 jesuítas, viviam em cada redução. Os índios criavam gado e plantavam a terra, fazendo ainda trabalhos manuais, num regime de labor coletivo realizado em função das necessidades da comunidade. Ninguém era dono da terra e não haviam escravos. Os jesuítas ensinavam vários ofícios aos índios, iniciando-os como ferreiros, carpinteiros, pedreiros, tecelões, ceramistas e etc. Os seguidos ataques dos bandeirantes à região do Guairá, habitada predominantemente por indígenas da nação Guarani, provocaram no século XVII o apressamento e a escravização de mais de 300 mil índios, concluindo com a destruição dessas missões. Os padres então recuaram para as regiões mais protegidas pela coroa espanhola, cuidando ainda de armarem os indígenas para a defesa das reduções. 18. Em pleno sertão. Toda a vida deles, desde que saem da escola até a velhice, não é mais que vir, levar e vender índios. Padre Messila, jesuíta espanhol. Antes que terminasse o primeiro dia de caminhada, já não havia nada que lembrasse
a presença humana ao redor da longa fila de bandeira que percorria os campos do Planalto. Ao entardecer, quase na hora da pousada, a bandeira estava em plena boca do sertão, de frente para o desconhecido. As últimas plantações dos arredores de São Paulo haviam ficado bem atrás. Não se via nem mesmo uma choupana. No fim da tarde, choverá um pouco, mas quando a noite desceu, o sertão estava coberto por um véu azul marinho, pontilhado de estrelas e iluminado pela lua cheia. Todos se recolheram em grupos para comer e conversar. Pedro, Bicudo, Sebastião e Antônio estavam ao redor de uma fogueira, comendo pedaços de carne de anta assada. Alguns homens se aproximaram. Um deles olhou para os três e começou a falar, com um pedaço enorme de carne entre as mãos. Mastigava e falava ao mesmo tempo. Pedro Bicudo, diga uma coisa. Por que você veio nesta bandeira? Não sabia que os guaranis, como todo índio, não têm barba e gostam de usar o cabelo bem comprido, como as mulheres? Todos caíram na gargalhada, menos Pedro e Antônio. Sebastião tinha um sorriso sem graça no rosto. A brincadeira continuava. Tomando um gole de aguardente, o mesmo homem disse: Agora, para dizer a verdade, você veio mesmo foi para sangrar índios, não é isso, Pedro? Ninguém entende mais disso que você. Antônio, sentindo que aquilo não agradava nem a Pedro, nem a ele próprio, levantou-se bruscamente. Tinha na mão o facão de cortar carne. Sebastião interveio para acabar com aquilo, pedindo para os homens que se retirassem. Ignorando a presença de Antônio, advertiu seu compadre. Pedro, nunca é tarde para você começar a praticar. Se você é incapaz de controlar um só índio, como fará para lidar com centenas? Realmente, compadre, começa a me perguntar o que é que você veio fazer aqui. Sebastião disse essas palavras e se afastou. Os homens também saíram de perto, rindo à vontade. Pedro Bicudo pensava que não era bom sinal a viagem começar com um incidente assim. De repente, ouviu Antônio dizer: Se o senhor Pedro quisesse, eu cortava a língua daquele homem. O barbeiro não respondeu. O silêncio era completo. Somente se ouviam as conversas que vinham dos outros grupos, reunidos ao redor das demais fogueiras que iluminavam a mata e os ruídos da multidão de animais. Estes formavam uma orquestra de ruídos, chiados, urros e assobios. Os dois se prepararam para dormir. Pedro Bicudo continuava pensativo. Sua barba era tão negra e tão espessa que quase só se podia ver seus olhos brilhando com o reflexo do fogo. Foi dormir com a esperança de que aquele incidente não fosse um mau presságio para o resto da viagem. Não queria lutar, é claro, mas, mesmo assim, não deixava nunca de manter sua escopeta perto, sempre azeitada. Armou a rede debaixo do cobertor, ao lado, pois, apesar da noite agradável, esfriava de madrugada. Ficou olhando para a imensa floresta e imaginando quantas surpresas ela não deveria reservar. Pensou, vai saber se de repente sai daí um bicho ou um demônio qualquer e acaba com a gente. Paciência, agora é o melhor rezar e dormir. Os dias seguintes foram tranquilos. Após uma semana da marcha, a vila de São Paulo, os campos de Piratininga e Sorocaba já eram apenas imagens na lembrança daqueles bandeirantes. O caminho infinito abria-se diante deles, colocando um desvio novo a cada momento. Os problemas mais sérios começaram quando foi completa a travessia do rio Paranapanema.
feita em canoas escavadas em troncos de árvores. O trecho que se iniciava, do outro lado da margem, era muito difícil. Para complicar, não foram encontrados, como se esperava, ranchos deixados por expedições anteriores, com algumas focinhas de milho e feijão. Por alguma razão que nem mesmo os guias mais experimentados conseguiam entender, os riachos da região davam menos peixe e também a caça já não era tão abundante. Os animais que apareciam não eram muito apetitosos: aranhas gigantescas, cobras venenosas, nuvens de insetos que ninguém conhecia. Um dia, irritado, Lobo Leme chamou os guias e os batedores aos gritos, advertiu os homens. Todos sabiam o que isso significava, ainda mais saindo da boca do homem, que tinha o poder de vida e morte sobre todos os outros ali. Ou encontramos a trilhas percorridas por outras expedições, ou vocês vão pagar. Não podemos deixar de aproveitar caminhos que já foram abertos antes. Estou avisando. Se isso não acontecer, alguém aqui vai pagar. O estado de espírito dos bandeirantes, com todas as dificuldades que vinham enfrentando, aos poucos se alterava. Um dia, Sebastião Pires, muito nervoso, discutiu violentamente com um dos guias por causa das trilhas percorridas. O homem, um mameluco de cabelo ralo, não gostou de ser advertido. Irritado, apanhou seu punhal de costela de vaca e cortou o escrivão na maçã do rosto. Outros homens o separaram imediatamente. Lobo Leme, informado do acontecido, não pensou duas vezes. Ordenou o enforcamento do guia. Em momentos como aquele, achava necessário dar exemplos extremos para demonstrar sua autoridade, impedindo que conflitos assim se repetissem entre seus homens. Menos de uma hora após o incidente, o corpo do mamelucudo balançava do alto de uma árvore, enquanto Sebastião, com a face inchada e coberta de curativos, olhava-o, sentindo-se vingado. Aquela situação havia alterado inteiramente o ritmo da marcha. Enfraquecidos, vários homens foram apanhados por uma estranha febre que lhe fazia estremecer todo o corpo, esfriando até a morte. Foi necessário enterrá-los rapidamente para não ocorrer o risco de contaminar os outros. Foram escavadas sepulturas simples, armando-se sobre elas cruzes de madeira. O capelão rezava uma oração rápida, desde que o morto fosse cristão. Nem as ervas trazidas pelos índios como remédio e nem as sangrias que Pedro Bicudo aplicou. Aqueles infelizes conseguiam eliminar as consequências da praga desconhecida e poderosa que infestava a região. A situação era realmente grave. Um dia, Antônio Otupi ouviu por acaso uma conversa entre Lobo Leme e Sebastião Pires. Correu para informar Pedro, dizendo-lhe que falavam em sacrificar cavalos, mulas e cachorros para usar como alimento, se as coisas não mudassem. O aflito barbeiro não conseguiu evitar um forte arrepio no estômago ao escutar o que o índio dizia. Como não bastasse, assim que Antônio acabou de contar tudo o que ouvira, um cão passou por perto, olhando para os dois com um ar terrivelmente triste. Pedro Bicudo engoliu em seco. Somente quando a bandeira completava um mês no sertão e que a situação começou a se estabilizar, finalmente, uma das principais trilhas seguidas por expedições anteriores foi retomada. A região das reduções jesuítas encontrava-se a cada dia mais perto. Depois da travessia, sem grades transtorno do rio Tibagi, a situação mudou sensivelmente. As consequências de febre, que chegou a matar 15 homens, diminuíram. Quando a bandeira acabou de cruzar o rio,
Lobo Leme deu ordem para descansar por um dia inteiro e reabastecer a tropa. Foi possível recolher muitos sacos de pinhão, fruto que proliferava na região. Pedro Bicudo passou horas inteiras apreciando, distraído, o voo dos bandos de tagarás e gralhas que viviam por ali. Enquanto isso, os índios trabalhavam duro, abrindo a mata para plantar sementes, formando roças. Assim ficava garantida uma provisão reforçada para o retorno. Ainda é difícil de prever. Era impossível imaginar com precisão quando seria a volta, mas todos sonhavam que, quando ela ocorresse, teriam centenas de boas e mais para alimentar. Tantos eram os índios que pensava aprisionar. 24. O ataque. Compensará tais horrores a consideração de que, por favor dos bandeirantes, pertencem agora ao Brasil as terras devastadas? Capistrano de Abreu, historiador. Antes de completar 40 dias após a partida, a bandeira estava acampada às margens do rio Ivaí, construindo fortificações. Ali se prepararia o cerco e o ataque à redução de Santo Cristo, que já estava bem próxima. Calculava-se que ficava a cerca de meio-dia de caminhada, o que logo se confirmou. Lobo Leme estava esticado em uma rede, fumando e conversando com alguns homens. De repente, alguém avisou que os guias estavam voltando dos arredores de Santo Cristo, para onde foram enviados. Eles haviam conseguido chegar muito perto da redução, evitando as sentinelas. Um deles começou a falar sem olhar diretamente nos olhos do chefe da bandeira. Em menos de meio-dia de marcha podemos chegar lá. Há muita gente, e há também padres. Lobo Leme coçou a barba e puxou o bigode, fazendo força para não rir. No fundo, ele achava mesmo que padre não era gente. Parece que vivem mais pessoas ali que em São Paulo, continuou o guia. Não vimos armas, só as de caça. Há muito movimento. Pelo jeito, estão preparando uma festa. Levantando-se da rede, Lobo Leme dispensou os guias. Mandou então chamar os capitães para discutir os passos seguintes. Ele achava que era necessário pensar em todos os detalhes para cercar bem a redução e apanhar maior número possível de índios. Pedro Bicudo, que acompanhava a movimentação, perguntou ao chefe: em vez de atacar, não seria melhor dar oportunidade para a rendição deles? Podemos mandar mensageiros avisando. Não devemos correr esse risco, respondeu Lobo Leme sem dar tempo ao barbeiro de terminar a pergunta. Eles poderiam organizar uma defesa armada ou então fugir em massa. Aí seria bem mais difícil nosso trabalho. Como vocês sabem, já se fala que as autoridades espanholas estão pensando em dar permissão a esses padres para armar os guaranis. É melhor atacar sem conversar. Você não acha que essa é a melhor solução, Bicudo? Acho que podemos enviar uma mensagem propondo que se entreguem, insistiu o barbeiro. Evitaria desperdício de vidas, nossas e deles. Se houvesse uma rendição, seria melhor. Isso já ocorreu antes. Pois por isso ter ocorrido antes, voltou Lobo Leme, eles podem estar preparados. Nós não sabemos, ademais nunca pode se confiar o suficiente em índios, espanhóis e padres, meu caro amigo. Se prefere tranquilidade, fique então aqui no acampamento. Não havia mais o que discutir. Lobo Leme estava decidido pelo ataque. Ele mesmo passou a organizar os passos seguintes. 400 homens escolhidos seguiram por terra margeando o rio Ivaí. A melhor forma de evitar as sentinelas guaranis, pois navegar o rio era muito arriscado. O grupo partiria bem cedo, antes de clarear. Quando amanheceu, o calor já era insuportável, típico daquela época do ano. Os 400 bandeirantes escolhidos para o ataque marchavam bem protegidos por gibões e escupis. Coletes acolchoados de couro e algodão recobriam quase todo o corpo. Muitos levavam também rodelas e escudos grossos
grossos feitos de couro e metal. Alguns, como Pedro Bicudo, improvisaram capacetes de madeira e couro para cobrir a cabeça. O barbeiro, sempre ao lado de Antônio, levava a arma preparada para vomitar fogo, mas continuava com a esperança de que não precisasse usá-la. Os primeiros invasores à distância observavam o movimento na redução jesuítica. Diante da igreja, grupos de guaranis conversavam despreocupados. Havia um padre por ali também. Era a principal autoridade local, o espanhol Montoya. Ele havia proferido, durante a missa, um sermão especial para marcar a data. Comemorava-se o dia de São Francisco Xavier. Ninguém tinha armas à vista. Lobo Leme deu ordem para que se alinhassem os grupos armados para fechar o cerco. Cada um comandado por um capitão. Sebastião Pires estava ao lado do líder da bandeira. Pedro Bicudo preferiu manter-se um pouco à margem, junto com o capelão, num grupo que vinha à retaguarda. Nervoso, pensava naquele momento. Espero que o susto seja suficiente para que esses padres e os guaranis se entreguem sem derramamento de sangue. Quando o ar estava completamente parado, criando um insuportável mormaço, e a própria mata não emitia mais qualquer som, começou de repente uma terrível gritaria. Parecia que o barulho vinha de todos os lados, ou até mesmo do alto do céu. Em poucos instantes, tudo aquilo se transformou num inferno. Os bandeirantes brotavam do interior da mata, alinhados em blocos como uma milícia bem treinada. Avançavam berrando como doidos. O primeiro grupo, na vanguarda, atacou com sua bandeira asseada, aberta, tremulando. Marchavam ao som violento e compassado dos tambores a toque de caixa. A relação inicial dos padres e guaranis foi de assombro, os olhos arregalados de quem vivia um pesadelo. Alguns dos guaranis, apanhando suas armas de caça, reagiram rapidamente, lanceando e flecheando muitos dos que vinham à frente. Foi o suficiente para provocar a fúria dos invasores, descarregada por meio de uma fuzilaria que fez o solo tremer. Os guaranis se defendiam do jeito que era possível, usando além das armas de caça, paus e pedras, pás e enxadas. Os padres, apenas 2 naquela redução, correram em busca de abrigo. Mesmo com a inesperada resistência, a força militar dos bandeirantes era maior, reforçada pela raiva provocada pela morte de muitos companheiros. As armas dos guaranis nunca poderiam vencer as armas de fogo dos invasores. Era apenas questão de tempo. Não demorou, de fato, para que a missão estivesse cercada, submetida àquela trovoada provocada por tiros de bacamartes, de escopetas e de pistolas. Muitos guaranis desesperados correram para proteger-se na igreja. Quase todos eram crianças, velhos e mulheres. Entraram no templo e trancaram o portão. Imediatamente ouviu-se uma voz. Tirem esses índios da igreja, agora! Era Lobo Leme, que gritava como um alucinado. Sebastião Pires, obedecendo, chamou alguns homens. Sabia que era quase impossível arrombar o portão, e por isso mandou preparar tochas. Antônio, o tupi, estava perto. Quando o escrivão tentou lhe entregar uma tocha acesa, ele voltou-lhe as costas. Se preciso, o tupi combateria de armas na mão, como naquele momento, mas era capaz de obedecer a uma ordem assim. Queimar a igreja cheia de gente indefesa e que nem ao menos estava lutando? Ele nunca poderia fazer uma coisa dessas. Sebastião Pires, roxo de raiva, nem deu tempo para que o tupi se distanciasse muito. Maldito índio, disse o escrivão rangendo os dentes, e a seguir descarregou sobre ele, pelas costas, sua pistola. Antônio caiu de cara sobre o pó, sem vida. Quase ao mesmo tempo, um grupo de homens se aproximava da igreja empunhando tochas. O fogo atiçado em palha seca cresceu com facilidade, apesar das desesperadas tentativas que os refugiados fizeram para apagá-lo.
Chegaram a usar as próprias roupas para abafar as chamas, sem conseguir nada. Em poucos minutos, o fogo era incontrolável. A fumaça densa impedia que se respirasse dentro da igreja. Não tinham remédio a não ser tentar sair. Foi então que quebraram um pedaço da parede nos fundos. A igreja a essa altura estava toda cercada. Do lado de fora, bandeirantes enfurecidos gritavam enlouquecidos de raiva pela morte de tantos companheiros. Sebastião era um desses. Gritava como um possesso, quase descontrolado. Os guaranis que iam saindo pelo buraco davam de cara com a morte aguardando do lado de fora. Iam sendo abatidos impiedosamente, sem tempo para reagir, atravessados por espadas, tendo os ossos partidos por golpes violentos e as carnes dilaceradas pelo chumbo quente das armas de fogo. Foi preciso que o próprio Lobo-Leme ordenasse o fim daquela carnificina, pois a situação já estava sob controle. Aqueles homens pareciam esquecer que estavam ali para levar índios vivos, como escravos. Já corriam várias horas de luta e ainda os mais violentos entre os bandeirantes perseguiam furiosamente os guaranis. Matavam até mesmo crianças e mulheres indefesas e atiravam suas vítimas ao chão, compondo uma cena em que se misturavam violência e confusão. Lobo-Leme, com inesgotável energia, ordenava que cercassem, que não deixassem ninguém fugir, que acorrentassem logo os índios já aprisionados. A resistência inesperada daquela redução havia durado a tarde toda. Ainda era preciso dominar um outro foco isolado da resistência. Parecia, porém, que o inferno terminara quando Sebastião Pires conduzia um grupo de prisioneiros em direção ao prédio da escola da redução, para encerrá-los ali. De repente, uma flecha partiu zunindo da mata, entrando-lhe pela garganta um pouco acima da gola do gibão. Lobo-Leme se aproximou, mas o escrivão apenas esticou os braços na direção do chefe, com os olhos muito abertos. Não era possível fazer mais nada, a não ser chamar o capelão. O terrível silêncio de morte que se seguiu então era cortado ocasionalmente pelo choro, pelos lamentos de dor e desespero dos feridos e moribundos, alternados com os gritos de guerra dos que saboreavam a vitória. Pedro Bicudo, em silêncio, acompanhava tudo empunhando sua escopeta. Estava chocado com o que via. A arma continuava carregada em suas mãos. Com ar triunfal, Lobo-Leme e seus capitães comandavam a tarefa de acorrentar e aprisionar os guaranis nos prédios disponíveis. Estavam ocupados com esse trabalho quando um jesuíta surgiu e dirigiu-se rapidamente ao líder bandeirante. Um dos capitães empunhou sua pistola e já ia apontá-la na direção do padre quando Lobo-Leme o impediu com um gesto seco que indicava ao mesmo tempo impaciência e expectativa. O religioso espanhol aproximou-se, ofegante. Era o padre Montoya, o responsável pela redução de Santo Cristo. Tinha a pele do rosto avermelhada e a barba lavada pelas lágrimas. Trazia um crucifixo de madeira entre as mãos. Não estava ferido, mas dava a impressão de que iria perder os sentidos a qualquer momento. Parou diante de Lobo-Leme e tentou dizer algo, mas conseguiu apenas emitir alguns sons impossíveis de identificar. Explodiu em soluços e se atirou ao solo. Só então é que começou a falar, permanecendo de joelhos e levantando os olhos para ver o rosto do responsável por aquela destruição. Por Deus Nosso Senhor, por Cristo do céu, por todos os santos, por tudo que há de sagrado na terra, eu lhe peço que pare com essa obra. Deixe minha gente em paz e siga o seu caminho. Eu lhe suplico de joelhos que se vá. O padre Montoya não conseguiu dizer mais nada e voltou-se a engasgar com o próprio choro. Lobo-Leme não pareceu se alterar. Pelo contrário, teve um cuidado de dar uma resposta cruel, recuando alguns passos. Eu não compreendo sua língua.
Não entendo castelhano. Saia da frente. Não gosto de homem que chora. Levante-se. Por que estão fazendo essa maldade e esse pecado? Por que estão arrasando nossa missão assim? Disse o jesuíta transtornado. Lobo Leme, afastando-se, respondeu gritando de costas para o padre, como se quisesse fazer todos ouvirem o que dizia. Para fazer vocês saírem daqui. Essa terra não pertence à Espanha nem a Portugal. Essa terra é nossa, é somente nossa. Com tratado ou sem tratado. Agora levante-se, eu já disse. O padre Montoya, fazendo algum esforço, tentou ficar de pé. Entre os homens que estavam ali, rodeando o Lobo Leme, ele procurou alguma coisa, algum apoio com seu olhar de súplica. Deteve-se quando viu o capelão, o padre Miranda, que estava encostado a uma árvore, um pouco atrás de Lobo Leme. O capelão fechou os olhos. Lobo Leme saiu dali dizendo que trouxessem um pouco de água para o padre. Dava ordens em todas as suas direções. Seus comandados passavam as ordens adiante. Em meio àquela confusão, ao barulho estridente dos colares de ferro e das correntes que prendiam centenas de guaranis enfileirados. Vencida a batalha, era necessário reorganizar a bandeira. Um grupo armado foi escolhido para ficar ali tomando conta dos prisioneiros. Todas as armas foram recolhidas e os guaranis encerrados nos prédios que não foram atingidos no ataque. Os mortos eram muitos, dos dois lados. Pedro Bicudo, deprimido e silencioso, acompanhou o sepultamento de seu compadre Antônio. Dali em diante, mesmo seguindo com a bandeira, ele se sentia praticamente sozinho. Sem dúvida, o ataque havia sido compensador para os bandeirantes. O repartidor, homem responsável pela fortuna distribuição dos prisioneiros, comunicou a Lobo Leme que calculava em mais de 550 o número de guaranis aprisionados. O padre Montoya e outro jesuíta espanhol da missão acabaram convencendo Lobo Leme a deixá-los seguir com os guaranis para onde quer que eles fossem levados. Não queriam abandonar os índios, estando dispostos mesmo a seguir até São Paulo acompanhando a bandeira quando ela começasse sua viagem de volta. Assim que todos estivessem descansados e a bandeira reabastecida, Lobo Leme ordenaria a partida rumo às outras reduções de Guairá. Os paulistas acreditavam que Deus estava do lado deles e que os acompanharia até a volta à vila de São Paulo de Piratininga, na distante capitania de São Vicente. Os mais experientes dos bandeirantes sabiam, no entanto, que encontrariam maiores dificuldades nas outras reduções, já que fora impossível evitar a fuga de alguns guaranis durante o ataque. Naquele mesmo instante, enquanto os bandeirantes comemoravam com vinho a vitória, era provável que as outras missões da região estivessem organizando a resistência armada para enfrentá-los. Uma visão da história. Raquel Funari. A tomada de Constantinopla e a expansão marítima. O mundo feudal europeu, parte do século XI, passou por profundas transformações em função da retomada da atividade comercial e das cruzadas. Expedições feitas pelos cristãos para retomar os territórios sagrados conquistados pelos muçulmanos. Esses dois eventos conjugados acabaram por dinamizar o comércio da Europa com o Mediterrâneo Oriental. O controle da compra de mercadorias do Ocidente passou, então, a ser realizado em Genova e em Veneza. Comerciantes dessas cidades tornaram-se responsáveis também pela revenda de produtos para o restante da Europa. As especiarias ajudavam a aromatizar e conservar os alimentos, por isso eram produtos mais procurados. Além das especiarias,
o comércio de sedas, artigos de luxo e porcelanas, as transações comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Até mercados do século XV, Veneza e Genova continuaram a controlar as principais rotas do Mediterrâneo, graças à aliança feita com os muçulmanos, impedindo assim que tal monopólio seja quebrado por outros reinos europeus. Entretanto, em 1453, o Império Turco-Otomano conquistou a cidade de Constantinopla, interrompendo a total comercial que passava pelo mar Mediterrâneo Ocidental. Isso impulsionou o desenvolvimento de uma rota comercial para o Oriente, passando pelo Oceano Atlântico, onde portugueses e espanhóis lideravam o comércio com as Índias. Esse fato marcou definitivamente a história mundial, provendo intensa dinamização no comércio europeu. Portugal e Espanha, em função do fechamento do Mediterrâneo, tiveram de criar alternativas para chegar às Índias e, com isso, beneficiar-se com enormes lucros que esse comércio trazia. A expansão marítima, contudo, não foi exclusivamente dos países ibéricos. Ingleses, franceses e as Províncias Unidas dos Países Baixos, a atual Holanda, também participaram do alargamento e da exploração do mundo até então conhecido. Tratado de Tordesilhas. A chegada do gondovês Cristóvão Colombo à América em 1492 representou o grande feito para a coroa espanhola e os portugueses, que vinham conquistando posições na costa africana. Resolveram recorrer à Igreja Católica para partilhar o mundo com os espanhóis. Era uma estratégia bastante comum, já que a Igreja funcionava como uma espécie de poder superior para resolver conflitos entre algumas nações europeias. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as zonas de influência de Espanha e de Portugal, vindo a corrigir que a bula papal do ano anterior tinha decidido que as terras descobertas e a descobrir localizadas a partir de 100 léguas a oeste do Cabo Verde seriam de posse da Espanha. O Tratado de Tordesilhas favoreceu Portugal na liderança da defesa da cristandade contra os povos não católicos e garantiu o controle sobre as terras descobertas, pois estabeleceu que as posses das terras situadas até 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde seria de Portugal, e as que ficassem além disso pertenceriam à Espanha. A demarcação do Tratado de Tordesilhas seria, então, responsável por numerosos conflitos entre portugueses e espanhóis. Isso aconteceu porque eles nunca se contentaram com as terras que lhes haviam sido concedidas e, por todo o período colonial, questionam os limites estabelecidos. A chegada de Pedro Álvares Cabral à América Portuguesa em 1500 viria a confirmar a divisão do mundo feita anteriormente entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas foi reconhecido pelo Papa Júlio II a pedido de Dom Manuel I, então rei de Portugal, naquela época. A autoridade papal era universalmente aceita no que dizia respeito à delimitação de territórios, por meio de um documento oficial escrito pelo Papa, a Bula de 1506. Todos aceitaram a divisão das terras americanas. A linha divisória entre as terras lusas e espanholas, entanto, nunca chegou a ser demarcada, e o pouco conhecimento das terras interioranas aumentou a suposição dos portugueses de que a ocupação efetiva seria a melhor maneira de assegurar a posse da terra.
Entradas em direção ao interior. Os primeiros anos da ocupação portuguesa das novas terras sul-americanas foram marcados pelo reconhecimento da costa, que passou a receber diversas expedições exploratórias. As primeiras foram as do navegador italiano Américo Vespúcio, que foram contratado pela coroa portuguesa para realizar esse trabalho. O reconhecimento do interior deu-se de forma mais lenta e começou com as chamadas entradas, expedições de caráter oficial, financiadas e autorizadas pela coroa portuguesa. A colonização levaria ainda algumas décadas para ter início. Somente a partir de 1530 a coroa portuguesa a implementará de fato, com a vinda dos colonos para morarem na nova terra. Os portugueses, a fim de evitar a perda do território para as outras monarquias, decidem então promover a real ocupação da terra. Por isso estimulam a vinda de colonos para a América Portuguesa, que passam a fundar vilas no novo território. A primeira delas foi São Vicente, fundada em 22 de janeiro de 1532 por Martim Afonso de Souza. Essa vila situava-se próximo do que seria a fronteira sul da colônia portuguesa. Por ocasião de sua criação, os colonizadores entraram em contato com várias tribos tupis. Até 1534, o sistema que até então Portugal adotara para garantir a posse da terra conquistada era o de enviar periodicamente navios para guardar a costa da nova terra e, ao mesmo tempo, iniciar o reconhecimento do território. Depois disso, as expedições tiveram como objetivo recolher a árvore de pau-brasil, que era usada como corante de tecidos em Portugal. Contudo, o intenso interesse de outras nações pelo território fez com que Portugal optasse pela ocupação real. Assim foi adotado o sistema de capitanias hereditárias, ou seja, a repartição do território em grandes lotes de terra, que seriam doados aos chamados donatários e transmitidos de pai para filho. O objetivo era ocupar as terras e facilitar sua defesa contra ataques de piratas e potências estrangeiras. São Vicente foi transformada em capitania sob o comando de Martim Afonso de Souza. Nas redondezas, os colonos portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar, como já se fazia nas ilhas do Atlântico, Madeira e Cabo Verde, e também trigo e uva, todas as culturas pouco adaptadas ao clima e ao solo da América Portuguesa e que por isso logo seriam abandonadas. De São Vicente começaram a partir várias entradas para o reconhecimento do interior, na época conhecido como Sertão. Guiados pelos indígenas, os colonos portugueses adentraram pelo sertão, mas durante quase todo o século XVI, essa ocupação do interior foi realizada de forma lenta e gradual. Um dos marcos dessa interiorização foi a fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, pelos jesuítas em 1554. Os bandeirantes. Apesar de ter sido a primeira capitania a sediar um engenho, São Vicente não tinha recursos para concorrer com a capitania de Pernambuco, a qual apresentava condições naturais mais favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Em função disso, o empreendimento comercial adotado pelos habitantes de São Vicente para levar recursos foi a captura de indígenas para serem usados como mão de obra escrava no Planalto Paulista e vendidos para os senhores de engenho e agropecuaristas de outras capitanias. Assim, no começo do século XVII, os colonos vicentinos e, depois, os moradores de São Paulo começaram a se aventurar pelo sertão da América, sem autorização da corte, em expedições que depois viriam a se chamar bandeiras. Em 1602 saiu a primeira grande expedição paulista que, sob o comando de Nicolau Barreto, o patrocínio de Dom Francisco de Souza, em 2 anos atingiu algumas regiões do que atualmente constituiu o Paraguai e a Bolívia. Desde 1580,
Com a União Ibérica, Portugal estava sob o controle espanhol e, mesmo que as colônias lusas continuassem a ser administradas de forma independente em relação às espanholas, os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas ainda estavam em vigor. Os bandeirantes, contudo, encarregaram a falta de iniciativa oficial portuguesa, já que Portugal estava sob o domínio da Espanha, como uma licença para avançar pelo interior, penetrando em áreas que deveriam ser espanholas, para escravizar indígenas. Os bandeirantes seguiam o curso dos grandes rios, em especial do Tietê, entrando por riachos, vales e montes, e algumas vezes viajando mais de 2.000 quilômetros. O chefe da expedição, geralmente um português de nascimento, era responsável pelo financiamento da viagem e pela formação do grupo. Os indígenas trabalhavam como guias, caçadores, cozinheiros. As principais armas utilizadas eram arco e a flecha, alfanjes, uma espécie de espada de origem árabe, e mosquetões, um tipo de espingarda pesada. Geralmente, os bandeirantes andavam descalços, vestidos com um balete feito de couro de anta, chamado de gibão, que os protegia de flechadas, em um pequeno chapéu, também de pele de anta. Quando uma bandeira era marcada, enviavam-se com antecedência plantadores, que atuavam como desbravadores e plantavam roças de milho e de mandioca em pontos estratégicos, de onde seria retirado o alimento. Os bandeirantes. A data de muitas expedições era fixada, ainda em épocas que coincidissem com a colheita de frutas silvestres, como o pinhão. Os bandeirantes comiam à maneira indígena, sendo a mandioca o alimento básico, acompanhado de carne seca, com farinha de milho, feijão e toucinho. Faziam-se o virado à paulista, consumido frio. Quando faltava comida, ingeriam formigas, larvas, lagartos, sapos e cobras. Para cozinhar, faziam pequenas fogueiras à moda dos índios, usando 3 pedras, colocando no chão em forma de triângulo. As missões. Os primeiros jesuítas chegaram à América Portuguesa em 1549, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, na expedição liderada pelo governador-geral Tomé de Souza. Eram membros da chamada Companhia de Jesus, uma instituição católica que aqui chegava, por ordem dos portugueses, com vários objetivos. Um dos principais era converter os indígenas ao catolicismo, bem como auxiliar o enriquecimento da metrópole por meio da exploração das terras e da centralização do poder político na colônia. A ação da Companhia de Jesus na colônia se ampliou durante os séculos XVII e XVIII, graças à vinda de um significativo número de jesuítas, cuja atividade se concentrou na construção de igrejas, colégios e missões. Nas missões, aldeias onde a população indígena era reunida, os jesuítas isolavam os indígenas com a finalidade não apenas de catequizá-los, mas de usá-los como mão de obra na lavoura e em diversas atividades. Como essa população indígena foi sendo adaptada pelos jesuítas ao trabalho agrícola e outros, os bandeirantes passaram a investir contra as missões para caçar os indígenas e comercializá-los como escravos. As missões situavam-se na região que hoje corresponderia ao estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e ao norte da Argentina e do Uruguai. Todas essas terras localizavam-se a oeste da linha divisória das Tordesilhas. Em 1610, o padre Diogo Torres criou as primeiras missões às margens do rio Paranapanema e do rio Iguaçu, no atual estado de São Paulo,
abrangendo vilas ocupadas pelos conquistadores espanhóis, totalizando 11 aldeamentos. Elas formaram a província do Guairá, que existiu entre 1623 e 1630. As missões do Guairá foram constantemente atacadas pelos bandeirantes, apesar da ameaça dos papas Paulo III e Urbano VIII de excomungar os caçadores de indígenas. Em 1616 e 1623, Manuel Preto comandou o ataque às missões de Guairá. Outros ataques se seguiram até serem totalmente destruídas em 1632. Com o fim do domínio espanhol em 1640, Portugal voltou a ser independente. Os conflitos, porém, tornaram-se ainda maiores, pois os jesuítas acabaram por obter a permissão do rei da Espanha para armar os indígenas. Conseguiram, assim, preservar as missões no Paraguai, obtendo em 1651 uma vitória decisiva sobre os bandeirantes. As missões guaranis sobreviveram até 1750, quando os portugueses e espanhóis redividiram a América, por meio do Tratado de Madrid, reconhecendo a posse portuguesa sobre uma imensa área a oeste da linha de Tordesilhas e depois viria a fazer parte do Brasil. Com o tratado, os jesuítas desocuparam as missões e boa parte das terras passou para Portugal. O progressivo aumento de influência e de poder da Companhia de Jesus desagradou a coroa portuguesa, e em 1759 os jesuítas foram expulsos da colônia portuguesa e de Portugal, e a companhia foi fechada. A segunda fase do bandeirismo. A partir do século XVIII, iniciava-se uma segunda fase do bandeirismo, a busca de ouro. Até 1696, predominou a caça ao indígena, mas com a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, de Goiás e do Mato Grosso, os bandeirantes adentravam cada vez mais pelo sertão. Como resultado, começaram a surgir agrupamentos humanos mais duradouros, as vilas mineradoras coloniais. Enquanto alguns bandeirantes desbravavam a região do Rio das Velhas, em Minas Gerais, em busca de ouro e pedras preciosas, outros eram contratados pelos senhores de engenho e grandes proprietários pecuaristas para perseguir e capturar. Nos quilombos, escravos fugidos transformavam-se então em verdadeiros capitães do mato. Atuaram em particular nos sertões nordestinos, abrindo caminho para a expansão das grandes propriedades em direção ao interior. Apesar de os bandeirantes terem se aventurado na busca de pedras preciosas e terem sido contratados para recapturar escravos, é necessário ressaltar que grande objetivo das expedições realizadas pelos bandeirantes paulistas referia-se à captura de índios para trabalhar como mão de obra escrava no Planalto Paulista. O excedente de indígenas capturados era revendido para outras capitanias. A busca pelo ouro motivava as andanças pelo sertão. Porém, a razão principal que levava os paulistas das bandeiras é caminhar quilômetros e quilômetros, residia muito mais ao interesse do comércio escravos índios do que na possibilidade de encontrar metais e pedras preciosas. Se é verdade que, depois de 200 anos, houve significativa expansão territorial para além do Mediterrâneo de Tordesilhas, não se pode deixar de enfatizar que tal conquista foi marcada por um custo altíssimo. Particularmente, ele recaiu sobre grande parte da população indígena e negra, que, perseguida, escravizada ou dizimada,
Foi o alvo principal submetido à brutalidade do projeto expansionista bandeirante. A recaptura de escravos pelos bandeirantes. Os bandeirantes também participavam da captura de escravos fugidos, sendo a destruição do Colombo de Palmares, localizado em terras do atual estado de Alagoas, o caso mais significativo. As plantações açucareiras no litoral utilizavam mão de obra africana e indígena, e eram constantes as fugas de escravos, principalmente de negros, para o sertão onde formavam quilombos, áreas em que se escondiam aqueles fugidos de cativeiro. Neles, os cativos organizavam-se em uma comunidade livre e passavam a sobreviver da lavoura, caça e coleta de frutos, já que os quilombos eram sempre lugares de mata fechada e de difícil acesso para impedir a recaptura por seus senhores. O maior e mais duradouro entre eles, denominado Palmares, existiu durante quase todo o século XVII, reunindo milhares de pessoas. As autoridades locais organizavam ataques quase todo ano contra esse quilombo, mas com poucos resultados. Por isso, no final do século XVII, contrataram Domingos Jorge Velho, um bandeirante experimentado em andanças pelo sertão, para liquidar com Palmares, o que de fato aconteceu em 1694. Os conquistadores, a destruição e a violência. Os espanhóis, ao ocuparem parte do continente americano a partir de 1492, acreditavam ter conquistado as Índias Ocidentais. Por isso, esse foi o nome utilizado bastante tempo pelos espanhóis para a região, só depois chamada América. A colonização provocou imenso desequilíbrio na vida dos povos que ali viviam. Era uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas, formada por povos de culturas diferentes, entre eles os incas, os maias e os astecas. Esses povos foram vítimas da violência e do domínio dos invasores, como acontecera na América Portuguesa. Conheceram a força da destruição de seu modo de vida, e muitos dos que sobreviveram foram escravizados e tiveram seu destino determinado pela submissão do projeto econômico e religioso do colonizador europeu. Podemos dar conta boa e certa que em 40 anos, pela tirania e diabólicas ações dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças. A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem outra finalidade senão o ouro, para enriquecer em pouco tempo. Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças, começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam em vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes. Eles abriam o ventre e as faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu curral.